Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver mais uma questão do Enem 2018 que trata sobre o tema alavancas de física, mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver a questão número 118 do Enem 2018, prova de física. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e que deixe o seu like, tá bom? Então vamos começar. Questão número 118, Enem 2018, prova de física, que diz assim: as pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas aplicam uma força, chamada de força potente, em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar uma segunda força chamada de resistente, em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Então temos aqui um alicate, uma pinça, um quebra-nozes, um carrinho de mão e um abridor de garrafa. Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Então seguem aí as alternativas dos casos apresentados. Então vamos lá. Primeiramente, vamos definir alguns elementos, uma breve revisão desse tema e concluir a questão. Então, novamente, temos aí as imagens dos elementos que a gente vai estar analisando e vamos definir algumas situações. Primeiro, força resistente. É a força que queremos equilibrar. Por exemplo, peso dentro do carrinho de mão. Então, temos o carrinho de mão, é um exemplo bem simples e bem objetivo. Qualquer peso ali dentro do carrinho de mão é uma resistência que vai ser colocado para quem vai estar desenvolvendo ali uma força para empurrar esse carrinho, tá bom? Então, esse peso que estaria dentro ali desse carrinho é um exemplo de força resistente. Força potente é a força que sustentará a resistência. No caso aí do peso no carrinho, como exemplo, força que fazemos para empurrar o carrinho de mão com um peso dentro. Então, para vencer aquele peso, então vamos ter que, digamos assim, disponibilizar uma força, para empurrar. Então, essa é a força potente, ok? Continuando, alavancas, que basicamente é o tema que, de uma forma geral, estamos verificando agora. São máquinas simples, capazes de multiplicar a força que é aplicada a um corpo ou objeto quando apoiadas em um ponto fixo. Então, essa é a definição de alavancas, que basicamente são esses elementos que a gente está vendo aqui agora, tá certo? Então, qual é o objetivo principal? Multiplicar a força que é aplicada a um corpo ou objeto apoiados em um ponto fixo. Com que finalidade? Reduzir, digamos assim, a força de você ter que vencer algum tipo de resistência. Isso daí, essas alavancas, ela multiplica essa força, nos ajuda, nos auxilia a superar, digamos assim, um obstáculo que, em um primeiro momento, poderia ser muito maior. Tá bom? Então vamos lá. De acordo com os pontos de aplicação das forças, temos três tipos de alavancas: interfixas, interresistentes e interpotentes. O que seriam esses três tipos de alavancas? As alavancas interfixas, o ponto de apoio fica entre os pontos onde se aplica a força potente e o ponto onde se encontra o peso do objeto a ser movido. Ok? Então, por exemplo, de alavancas interfixas, o alicate, ou seja, o apoio, está aqui no meio. A resistência normalmente fica aqui na boca do alicate e a força potente é aplicada aqui na parte vamos dizer assim, o braço do alicate. Okay? Nas tesouras é a mesma coisa.
E nas gangorras, né, que é bem conhecido também, o ponto de apoio está no meio, né? Normalmente você, né, tem um outro objeto do outro lado, ou outra pessoa, né, como carga, né, para equilibrar, e você fica do outro, fazendo ali a força potente para vencer, né, aquele peso, né, aquela resistência que está no outro lado. Então, eu acho que dá bem claro aí a definição de exemplo de alavancas interfixas. O segundo caso são as alavancas interresistentes. A força-peso é aplicada entre o ponto de apoio e a força potente. Tá? Aí, como exemplo de alavancas interresistentes, temos os quebra-nozes, abridor de garrafa, carrinho de mão, né? Como a gente já viu. Então, no caso do carrinho de mão, a força potente está no braço do carrinho, o peso está aqui na carroceria do carrinho e o apoio, né, a própria roda. Tá? Então, o ponto de apoio está no próprio pneu do carrinho. Já no quebra-nozes, né, o apoio é essa pontinha aqui, né, a resistência à nose que vai ficar dentro desse espaçozinho aqui para quebrar, e a força potente lá no bracinho lá do quebra-nozes. E o abridor de lata da mesma forma, né? O apoio é a parte, né, limite que vai ficar na garrafa, né? A resistência vai ser a tampinha, né, da garrafa, e a força potente aplicada no braço, né, do abridor de garrafa. E, finalmente, né, a alavanca interpotente. O ponto de aplicação da força potente está localizado entre o ponto de apoio e o ponto onde atua a força peso do corpo a ser movido. Tá? Exemplos de alavancas interpotentes, temos a pinça e o cortador de unhas. Aqui no caso a pinça, né? A gente pega aqui no meio, né? Faz a força ali, o apoio está aqui atrás e a resistência tem que ser vencida nas pontas, né? Então, esses são os exemplos de alavancas interpotentes. Então, considerando que os torques da força potente e da força resistente têm módulos praticamente iguais, né? Isso aí é uma questão de definição, né? Força potente vezes a distância potente é igual a força resistente, que multiplica pela distância resistente. No caso da pinça, né, o braço da força potente é menor, já que a gente está atuando aqui no meio, né? Enquanto a força resistente, considerando o apoio, ela vai ser maior, está aqui do outro lado, ok? Como o produto força vezes distância com relação ao apoio, né, é igual, ou seja, como a força, a distância, né, da força potente é menor do que a da força resistente, consequentemente, né, a força potente, como a distância, né, a da força potente é menor do que a distância da força resistente, e como o produto, né, tem que ser igual, a força potente, logicamente, vai ter que ser maior do que a força resistente para que seja mantida, né, aquela igualdade informada aqui em cima. Então, no caso da pinça, o braço da força potente é menor que o braço da força resistente, como já explicamos. Sendo assim, temos que a força potente é maior do que a força resistente. Com isso, a nossa resposta vai ser a letra A, onde a força potente é maior que a força resistente, no caso, na pinça, o exemplo que a gente citou e mostrou no slide anterior. Ok? Com isso, a gente finaliza este vídeo. Espero que tenha sido útil para você. Peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Desde já, te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.